O silêncio mortal. O mistério que persiste. Imagine acordar numa manhã qualquer e descobrir que 298 pessoas desapareceram do céu. Nenhum aviso, nenhuma reivindicação. Apenas o silêncio ensurdecedor de destroços espalhados por quilômetros em território hostil. Esta é a história que se repete mais do que gostaríamos de admitir. Aviões comerciais, repletos de civis inocentes, caindo misteriosamente do céu. E quando finalmente a verdade começa a emergir, encontramos algo ainda mais perturbador. Negações, manipulações e um jogo político onde a verdade é a primeira vítima. O caso que chocou o mundo. Julho de 2014. Era 17 de julho de 2014. O voo MH17 da Malaysia Airlines decolou de Amsterdã rumo a Kuala Lumpur. A bordo, 283 passageiros e 15 tripulantes de 15 nacionalidades diferentes: holandeses, malaios, australianos, britânicos. Pessoas comuns, famílias de férias, pesquisadores indo para conferências, estudantes voltando para casa. Ninguém imaginava que aquele seria seu último voo. Às 13h20 UTC, enquanto cruzava o espaço aéreo da Ucrânia a 10.000 metros de altitude, o Boeing 777 simplesmente desapareceu dos radares. Minutos depois, as primeiras imagens começaram a circular. Uma cena apocalíptica no campo próximo à cidade de Grabove, no leste ucraniano. Corpos espalhados por uma área de quilômetros quadrados. Destroços fumegantes. E uma pergunta que ecoaria por anos. O que aconteceu? A zona de guerra esquecida. O que muitos passageiros não sabiam e talvez não devessem estar voando por ali é que aquela região estava em plena zona de conflito. Separatistas pró-Rússia lutavam contra as forças ucranianas pelo controle do Donbass. Nos dias anteriores ao desastre, 2 aviões militares ucranianos já haviam sido abatidos na mesma região. Mas o espaço aéreo permanecia aberto para voos comerciais. Imediatamente após o acidente, começou um jogo de acusações. O governo ucraniano culpou os separatistas. A Rússia culpou a Ucrânia. Os separatistas negaram qualquer envolvimento. E enquanto os políticos trocavam farpas, 298 famílias esperavam por respostas que custavam a chegar. As primeiras evidências, fotografias e vídeos surgiram rapidamente nas redes sociais. Imagens mostravam o que pareciam ser perfurações na fuselagem do avião. O padrão típico de danos causados por estilhaços de mísseis. Especialistas em armamento começaram a identificar os sinais reveladores. A aeronave havia sido atingida por um míssil terra-ar. Mas qual míssil? De onde veio? E mais importante, quem apertou o gatilho? Serviços de inteligência ocidentais rapidamente apontaram para um sistema de mísseis Buk, uma arma antiaérea de fabricação soviética, capaz de atingir alvos a grandes altitudes. Imagens de satélite supostamente mostravam um lançador Buk sendo transportado da Rússia para a Ucrânia dias antes do acidente. E, crucialmente, sendo levado de volta à Rússia logo após o desastre. A busca pela verdade em território hostil. Aqui começava um dos aspectos mais perturbadores da tragédia: o acesso ao local do acidente. Investigadores internacionais enfrentaram obstáculos imensos. A área estava sob controle dos separatistas, que inicialmente bloquearam o acesso aos destroços. Corpos permaneceram expostos no campo por dias, sob o sol escaldante do verão ucraniano, enquanto equipes de resgate aguardavam permissão para entrar. Quando finalmente conseguiram acessar o local, os investigadores encontraram uma cena contaminada. Pertences pessoais haviam sido saqueados. Partes cruciais da aeronave estavam deslocadas, e as caixas pretas essenciais para compreender os últimos momentos do voo levaram tempo precioso para serem recuperadas. O padrão terrível. O MH17 não foi um caso isolado.
Ele faz parte de uma lista sombria de aviões comerciais derrubados em circunstâncias controversas. Em 1983, o voo 007 da Korean Airlines foi abatido pela União Soviética, matando 269 pessoas. Em 1988, o voo 655 da Iran Air foi derrubado por um míssil americano no Golfo Pérsico, matando 290 civis. Em cada caso, o padrão se repetiu. Negações iniciais, explicações confusas e anos de disputas sobre responsabilidade. Mas o caso do MH17 tinha uma característica única. Ocorreu na era das redes sociais e da vigilância digital. Cada movimento era rastreado, cada declaração gravada, cada evidência fotografada. Seria impossível esconder a verdade. Ou seria? As negações e contranarrativas. A Rússia rapidamente começou a construir narrativas alternativas. Primeiro, sugeriram que aviões de combate ucranianos haviam abatido o MH17. Depois apresentaram imagens de satélite, posteriormente desmascaradas como falsas, mostrando supostos ataques aéreos. Canais de televisão estatal russos produziram documentários inteiros tentando provar versões alternativas dos eventos. O fabricante dos mísseis Buk, a empresa estatal russa Almaz-Antey, realizou suas próprias simulações, alegando que se um míssil Buk tivesse atingido o avião, teria sido um modelo mais antigo, que não estava mais em uso pelo exército russo, sugerindo que apenas a Ucrânia poderia tê-lo disparado. A pergunta que não quer calar. Enquanto as investigações avançavam lentamente, uma questão fundamental permanecia. Por que o espaço aéreo estava aberto? Diversos especialistas em segurança aérea já haviam alertado que voos comerciais não deveriam sobrevoar zonas de conflito ativo. O Eurocontrol, órgão responsável pela gestão do tráfego aéreo europeu, foi duramente criticado por não ter fechado aquela rota após os abates de aeronaves militares dias antes. As companhias aéreas também enfrentaram questionamentos. Por que escolher uma rota que, embora mais curta e econômica, passava sobre uma zona de guerra? A resposta, como sempre, estava na economia. Combustível economizado, tempo de voo reduzido, custos operacionais menores. Mas a que preço? Acidente ou sabotagem? Os casos que desafiam explicações. A fina linha entre erro e crime. Quando um avião cai do céu, existe sempre uma pergunta inicial que paira no ar. Foi um acidente trágico ou um ato deliberado? E quando descobrimos que foi derrubado por um míssil, surge outra camada de complexidade. Foi um erro terrível ou sabotagem calculada? A história recente nos mostra que essa distinção nem sempre é clara e que as respostas oficiais frequentemente levantam mais questões do que solucionam. Janeiro de 2020, a tragédia em Teherã. São 6h12 da manhã de 8 de janeiro de 2020. O voo PS-752 da Ukraine International Airlines decola do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teherã, com destino a Kiev. A bordo, 176 pessoas, 167 passageiros e 9 tripulantes. Muitos são iranianos com dupla nacionalidade canadense, estudantes voltando para casa após as férias. O Boeing 737-800, relativamente novo com apenas 3 anos de uso, havia passado por manutenção de rotina apenas 2 dias antes. Apenas 5 minutos após a decolagem, aos 2.400 metros de altitude, o avião explode no ar e cai em chamas próximo à cidade de Parand. Não há sobreviventes. Imediatamente, o governo iraniano anuncia: falha técnica nos motores. Mas a história estava apenas começando. O contexto que muda tudo. O que torna este caso particularmente complexo é o momento histórico em que ocorreu. Apenas 5 horas antes da decolagem daquele voo, o Irã havia lançado 22 mísseis contra bases americanas no Iraque. Uma retaliação pelo assassinato do general Qasem Soleimani pelos Estados Unidos dias antes. A tensão entre Irã e EUA estava no auge. As forças armadas iranianas estavam em alerta máximo, esperando um possível contra-ataque americano a qualquer momento. Nesse cenário de tensão extrema, um avião comercial decolou do principal aeroporto do país. O que poderia dar errado? Tudo. A versão oficial desmorona por 3 dias. O Irã manteve sua história. Problema técnico, possivelmente fogo no motor.
As caixas pretas foram encontradas, mas o governo iraniano anunciou que não as entregaria aos Estados Unidos nem à Boeing. A área do acidente não foi adequadamente isolada. E enquanto isso, evidências começavam a surgir nas redes sociais. Vídeos captados por câmeras de segurança mostravam algo perturbador. 2 clarões no céu, com 30 segundos de intervalo, momentos antes do avião explodir. Especialistas em armamento identificaram imediatamente mísseis terra-ar. Mais especificamente, o sistema Tor-M1, também conhecido como SA-15, de fabricação russa, usado pela Guarda Revolucionária Iraniana. Serviços de inteligência do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido rapidamente confirmaram. Satélites haviam detectado o lançamento de mísseis. Comunicações militares iranianas interceptadas revelavam o caos. Operadores de defesa aérea discutindo o que haviam feito. A verdade estava vazando. A demissão forçada. Em 11 de janeiro, após 3 dias de negações categóricas, o Irã finalmente admitiu: sim, haviam derrubado o avião. Mas foi um erro, explicaram. O operador do sistema de defesa aérea confundiu o Boeing 737 com um míssil de cruzeiro americano. Em meio ao caos e tensão da noite, com medo de um ataque iminente, alguém apertou o gatilho. O comandante das Forças Aeroespaciais da Guarda Revolucionária, Amir Ali Hajizadeh, assumiu total responsabilidade. Mas as perguntas persistiam. Por que o espaço aéreo estava aberto? Por que um avião comercial decolou enquanto o país estava em alerta de guerra? Por que os sistemas de identificação amigo-inimigo não funcionaram? Por que foram necessários 2 mísseis? O drama do áudio vazado em fevereiro de 2020, a Ucrânia vazou uma gravação de áudio que mudaria tudo novamente. Era uma conversa interceptada entre um piloto iraniano de outra aeronave e a torre de controle de Teherã, momentos após o desastre. Vi uma explosão, muito grande. Realmente não sei o que era. Vi luzes como se fosse um míssil. A torre de controle tenta contatar o voo PS-752 pelo rádio. Silêncio. O piloto iraniano insiste que viu algo parecido com um míssil. A torre responde que nada foi reportado. Mas ambos sabem que algo terrível acabou de acontecer. Aquele áudio provou algo devastador. Autoridades iranianas sabiam desde o primeiro momento que um míssil havia derrubado o avião. As negações dos 3 dias seguintes foram deliberadas. A recusa em fechar o espaço aéreo, a contaminação da cena do acidente, a retenção das caixas pretas, tudo fazia parte de uma tentativa de ocultar a verdade. O Irã respondeu ao vazamento cessando toda a cooperação com a Ucrânia na investigação. As relações entre os 2 países, já tensas, deterioraram-se completamente. Dezembro de 2024. O caso mais recente. A história se repete com uma regularidade aterradora. Em 25 de dezembro de 2024, um Embraer 190 da Azerbaijan Airlines, voo Georgia 28243, caía no Cazaquistão após aparentemente ser atingido por estilhaços. O avião havia decolado de Baku com destino a Grozny, na Rússia, mas foi desviado para o Cazaquistão. Dos 67 ocupantes, 38 morreram. As imagens dos sobreviventes e dos destroços contavam uma história familiar. Perfurações na fuselagem consistentes com estilhaços de mísseis antiaéreos. Passageiros relataram ouvir explosões e ver objetos voando pela cabine antes do avião perder controle. Fontes do governo azerbaijano sugeriram que o avião foi atingido por um míssil antiaéreo russo do sistema Pantsir-S, enquanto sobrevoava Grozny, uma área onde a Rússia estava defendendo-se contra ataques de drones ucranianos. O mais perturbador: autoridades russas teriam negado permissão para um pouso de emergência, forçando os pilotos a atravessar o Mar Cáspio antes de tentar um pouso no Cazaquistão. Novamente, o padrão se repetiu. Negações iniciais sobre atividade militar na área. Explicações alternativas, pássaros, explosão de botijão de oxigênio e uma investigação dificultada por conflitos diplomáticos. O paradoxo do erro humano. Aqui está o dilema ético e jurídico mais complicado. Se foi realmente um erro, quem é responsável? O operador do sistema que apertou o botão?
O comandante que manteve o espaço aéreo aberto? Os políticos que criaram as tensões que levaram àquela situação? No caso do voo 752 iraniano, 10 militares foram eventualmente condenados a penas de prisão em abril de 2023. O principal acusado, um comandante do Sistema de Defesa Aérea, recebeu 10 anos por ter desrespeitado ordens superiores. Mas e seus superiores? E os que decidiram não fechar o aeroporto? E os que negaram a verdade por 3 dias enquanto famílias sofriam? Famílias das vítimas levaram o caso ao Tribunal Penal Internacional, argumentando que as condenações eram insuficientes e que o Irã não estava realmente comprometido com a justiça. Mas a jurisdição internacional sobre tais casos continua sendo um território complicado. A questão da compensação. Após cada tragédia, surge a questão dolorosa da compensação financeira. No caso do voo 752, o Irã inicialmente ofereceu $80 mil por família. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky considerou a quantia insultante. Negociações se arrastaram por anos, complicadas pelo vazamento do áudio e pela deterioração das relações diplomáticas. Mas nenhuma quantia pode compensar uma vida perdida. E quando a verdade é ocultada, quando governos mentem e manipulam evidências, a dor das famílias é multiplicada pela sensação de injustiça. O que os governos nunca explicaram totalmente, as zonas cinzentas da verdade oficial. Mesmo quando investigações internacionais chegam a conclusões, sempre permanecem lacunas, detalhes que não se encaixam perfeitamente, perguntas que ficam sem resposta, evidências que desaparecem misteriosamente. E é nessas zonas cinzentas que prosperam as teorias da conspiração, a desconfiança pública e a sensação de que nunca saberemos toda a verdade. MH17, a investigação internacional e seus limites. Voltemos ao caso do MH17. Após anos de trabalho, uma equipe de investigação conjunta, JAIT, formada por Holanda, Austrália, Bélgica, Malásia e Ucrânia, concluiu sua investigação. O relatório foi claro. O avião foi derrubado por um míssil Buk 9M38, disparado de território controlado por separatistas pró-Rússia, próximo à cidade de Pervomaysk. Mais que isso, os investigadores conseguiram rastrear o sistema de mísseis específico. Ele pertencia à 53ª Brigada de Defesa Aérea de Kursk, parte das Forças Armadas Russas. Havia até um número de série recuperado do motor do míssil, 9D-38869-032, fabricado em 1986 por uma empresa na região de Moscou. O sistema havia sido transportado da Rússia para a Ucrânia antes do ataque e retornado à Rússia logo depois. A investigação analisou 500 mil fotos e vídeos, realizou 200 entrevistas com testemunhas e examinou 150 mil telefonemas interceptados. Era uma evidência esmagadora. Em novembro de 2022, um tribunal holandês condenou 3 homens, 2 russos e um ucraniano separatista, por assassinato em massa. Mas e Putin? Aqui começa a parte mais controversa. Em fevereiro de 2023, investigadores revelaram que tinham fortes indícios de que o próprio presidente russo Vladimir Putin havia aprovado pessoalmente o fornecimento do sistema de mísseis Buk aos separatistas. Uma gravação interceptada mostrava um assessor russo dizendo que o atraso no envio do míssil ocorreu porque só há um que decide, aquele que está atualmente em alta na França. Uma referência a Putin, que estava em visita oficial à França naqueles dias. Mas os investigadores também admitiram: embora tenhamos fortes indícios, o limite de provas completas e conclusivas não foi alcançado. E mesmo que tivessem provas absolutas, Putin goza de imunidade como chefe de Estado. A investigação foi suspensa por falta de provas para prosseguir além dos comandantes intermediários. Então aqui está a realidade. Sabemos que o míssil veio da Rússia. Sabemos que pertencia a uma brigada específica do exército russo. Mas não podemos provar legalmente quem na cadeia de comando autorizou seu uso. E mesmo que pudéssemos, não poderíamos processá-los. As perguntas sem resposta. Por que o espaço aéreo estava aberto? Dias antes do MH17, 2 aviões militares ucranianos foram abatidos na mesma região. Por que companhias aéreas continuaram voando ali?
o Eurocontrol nunca explicou satisfatoriamente sua decisão de não fechar a rota. Quem exatamente apertou o gatilho? Sabemos que os réus condenados eram comandantes, mas o operador real do sistema de mísseis nunca foi identificado publicamente. Foi realmente um erro? Alguns especialistas argumentam que um sistema Buick operado adequadamente deveria ter identificado o Boeing 777 como uma aeronave civil. Por que os sistemas de identificação falharam? Ou foram deliberadamente ignorados? Quanto a Rússia realmente sabia? Documentos e conversas interceptadas sugerem níveis mais altos de envolvimento russo do que oficialmente admitido. Mas exatamente quem sabia o que e quando? Voos desaparecidos, quando não há corpo do delito. E então temos casos ainda mais perturbadores. Aviões que simplesmente desaparecem sem deixar rastro. O voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014, apenas 4 meses antes do MH17, permanece um dos maiores mistérios da aviação moderna. O Boeing 777 desapareceu dos radares 40 minutos após decolar de Kuala Lumpur rumo a Pequim, com 239 pessoas a bordo. Simplesmente sumiu. Dados de satélite sugerem que o avião voou por horas após desaparecer, com todos os sistemas de comunicação desativados, até cair no sul do Oceano Índico, quando o combustível acabou. Mas após 3 anos de busca massiva, os destroços principais nunca foram localizados. Apenas alguns fragmentos foram encontrados em praias do Oceano Índico. E sem a fuselagem principal e as caixas pretas, as teorias se multiplicam. Sequestro? Mas por quem e para quê? Suicídio do piloto? Mas sem evidências concretas de problemas mentais? Falha catastrófica? Mas que desligaria comunicações e permitiria horas de voo? Carga perigosa? Mas o manifesto não mostrava nada suspeito? Um relatório de 2018 concluiu que os controles da aeronave foram operados intencionalmente para desviar a rota. Mas por quem? E por quê? O mistério persiste. O Boeing 727, que desapareceu em Angola. Em 25 de maio de 2003, outro avião simplesmente desapareceu. Desta vez em circunstâncias ainda mais bizarras. Um Boeing 727 decolou do aeroporto de Luanda, Angola, sem autorização, com apenas 2 pessoas a bordo. Ben Padilla, um engenheiro aeronáutico americano sem licença para pilotar aquele tipo de aeronave, e John Mutantu, seu assistente da República Democrática do Congo. O avião voou para sudoeste, sobre o Oceano Atlântico, e nunca mais foi visto. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhuma reivindicação de responsabilidade, nenhuma explicação. As especulações incluíram fraude de seguro pelo proprietário da aeronave, tráfico de armas, drogas ou diamantes, simples roubo de uma aeronave valiosa, acidente no oceano devido à inexperiência dos pilotos. 19 anos depois, não sabemos. E provavelmente nunca saberemos. Quando evidências são destruídas ou manipuladas. Um padrão recorrente em casos controversos é o manuseio inadequado de evidências. No caso do voo 752 iraniano, a cena do acidente não foi adequadamente isolada. Destroços foram movidos. A área foi limpa antes que investigadores internacionais pudessem examiná-la completamente. No MH17, separatistas controlavam o local por dias, tempo suficiente para remover ou plantar evidências. Pertences das vítimas foram saqueados. Partes importantes da aeronave foram deslocadas. E quando caixas pretas são recuperadas, surge outro problema. Quem as analisa? O Irã inicialmente se recusou a entregar as caixas pretas do voo 752. A Rússia mantém evidências do MH17 que nunca compartilhou completamente. A Malásia conduziu sua própria investigação paralela do MH370, com conclusões nem sempre alinhadas com outros países. A questão da imunidade soberana. Aqui está uma verdade desconfortável. Quando um Estado é responsável por derrubar um avião civil, frequentemente não há mecanismo real de responsabilização. Chefes de Estado têm imunidade. Militares seguem ordens.
E países poderosos podem simplesmente recusar-se a cooperar com investigações internacionais. A Rússia nunca admitiu envolvimento no MH17. Não extraditou os condenados, que estão em território russo, e bloqueou resoluções da ONU sobre o caso, usando seu poder de veto no Conselho de Segurança. O Irã admitiu o erro no voo 752, mas apenas após 3 dias de negações e sob pressão internacional esmagadora. E mesmo assim, as condenações foram consideradas insuficientes por muitos. Os custos humanos do silêncio. Por trás de cada estatística, cada relatório técnico, cada disputa diplomática, há famílias destroçadas, pais que nunca mais verão seus filhos, filhos que crescerão sem seus pais, cônjuges que enfrentam um futuro solitário. E quando governos mentem, quando evidências são ocultadas, quando a verdade é manipulada por interesses políticos, essas famílias sofrem duplamente. Primeiro pela perda, depois pela injustiça de nunca saberem completamente o que aconteceu. Relatórios alterados após o desastre. Duração estimada: 6.000 caracteres. A arte sombria da revisão histórica. Existe um fenômeno perturbador que se repete após desastres aéreos controversos. Relatórios mudam, narrativas são ajustadas, conclusões são refinadas. Não estamos falando de atualizações legítimas à medida que novas evidências surgem. Isso é parte normal de qualquer investigação. Estamos falando de alterações deliberadas destinadas a obscurecer responsabilidades ou proteger interesses políticos. O caso clássico, voo 655 da Iran Air, 1988. Para entender como esse processo funciona, precisamos voltar a 3 de julho de 1988. O cruzador americano, USS Vincennes, disparou 2 mísseis contra o que seus operadores pensaram ser um F-14 iraniano hostil. Era, na verdade, um Airbus A300 comercial com 290 pessoas a bordo. O voo 655 da Iran Air, voando em sua rota regular de Bandar Abbas para Dubai. A narrativa inicial americana foi clara. O avião estava fora de seu corredor comercial. Não respondeu a avisos de rádio. Estava descendo em direção ao navio em padrão de ataque. O capitão do Vincennes, Will Rogers III, foi apresentado como tendo tomado uma decisão difícil, mas justificável diante de uma ameaça aparente. Mas, à medida que investigações independentes avançaram, a história começou a desmoronar. O avião estava em seu corredor comercial normal. Estava subindo, não descendo. Transmitia identificação civil no transponder. Os avisos de rádio foram enviados na frequência errada. Mais perturbador, evidências sugeriram que o Vincennes estava, na verdade, em águas territoriais iranianas quando disparou, não em águas internacionais como inicialmente alegado, e que a tripulação estava em um estado de excesso de confiança e agressividade, procurando ativamente por conflito. Relatórios militares foram revisados múltiplas vezes. Inicialmente classificados como justificados pela Autodef, as conclusões foram suavizadas para erro compreensível em condições de combate. Depois para tragédia resultante de falhas nos procedimentos. Somente anos depois, os Epaniwa ofereceram um pedido formal de desculpas e compensação às famílias, embora nunca admitindo culpa legal. O capitão Rogers não apenas evitou o corte marcial, foi condecorado. A mensagem foi clara. Quando se trata de interesses nacionais, a verdade é negociável. MH17. As múltiplas narrativas russas. A resposta russa ao desastre do MH17 é um estudo de caso em desinformação coordenada. Nos dias e semanas após o acidente, a Rússia não apenas negou responsabilidade, criou ativamente narrativas alternativas concorrentes. Narrativa 1, primeiras horas. Não foi um míssil. O avião teve falha técnica. Narrativa 2, primeiro dia. Foi um míssil ucraniano que visava o avião presidencial russo, que supostamente estava na área. Narrativa 3, segundo dia. Aviões de combate ucranianos atacaram o MH17. Narrativa 4.
uma semana depois. Se foi um míssil Buk, era de um sistema ucraniano antigo, não russo. Narrativa 5, um mês depois. Imagens de satélite provam que aviões ucranianos estavam próximos. Cada narrativa era acompanhada por evidências, imagens de satélite, testemunhas anônimas, análises de especialistas. Quando uma narrativa era desmentida, outra surgia. O objetivo não era necessariamente convencer o mundo de uma verdade alternativa específica, mas criar confusão suficiente para que nenhuma verdade parecesse certa. A falsificação das imagens de satélite. Em novembro de 2014, a televisão estatal russa apresentou o que alegava ser imagens de satélite mostrando um caça ucraniano atacando o MH-17. As imagens eram dramáticas e pareciam convincentes para olhos não treinados. Especialistas internacionais rapidamente as desmascararam como falsificações. As imagens de satélite continham erros impossíveis, sombras inconsistentes com a posição do Sol, resolução incompatível com satélites reais, metadados mostrando criação posterior ao acidente. Alguém as havia fabricado usando software de edição de imagem. Quando confrontada com a falsificação, a mídia russa simplesmente parou de mencionar essas imagens e passou para a próxima narrativa. Não houve retratação, não houve explicação. A mentira serviu seu propósito temporário de semear dúvida. Voo 752. Os 3 dias de negação. O caso do voo 752 iraniano é particularmente revelador porque mostra o processo de alteração de narrativa em tempo real. Minuto a minuto podemos ver como a verdade foi deliberadamente obscurecida. 8 de janeiro, 6h17, 5 minutos após o acidente. Pilotos iranianos de outras aeronaves relatam explosões e objetos caindo do céu à torre de controle. 8 de janeiro, 8 horas. Guarda revolucionária emite ordem para não compartilhar informações sobre o incidente. Conversas internas interceptadas mostram que militares sabiam que haviam disparado mísseis. 8 de janeiro, 11 horas. Primeira declaração oficial. Falha técnica nos motores. Autoridades de aviação civil começam investigação focada em problemas mecânicos. 8 de janeiro, tarde. Equipes limpam a área do acidente antes que investigadores internacionais cheguem. Partes cruciais são removidas ou alteradas. 9 de janeiro. Governo iraniano recusa entregar caixas pretas. Insiste em falha técnica. Vídeos nas redes sociais mostrando os mísseis começam a circular, mas são ignorados por autoridades iranianas. 10 de janeiro. Pressão internacional aumenta. Inteligência de múltiplos países confirma disparos de mísseis. Irã continua negando. 11 de janeiro, madrugada. Finalmente admissão. Mas note a linguagem. Erro humano em condições de estresse. Confusão operacional. Tragédia não intencional. A responsabilidade é empurrada para operadores de baixo escalão, nunca chegando aos comandantes que mantiveram o aeroporto aberto durante alerta de guerra. A contaminação da cena do crime. Um aspecto crítico da alteração de relatórios envolve literalmente alterar a evidência física. Em múltiplos casos, vimos cenas de acidentes serem limpas antes de investigação completa. No MH17, tratores foram vistos movendo destroços. Pertences pessoais desapareceram. Partes da fuselagem críticas para a análise balística foram deslocadas ou danificadas adicionalmente. No voo 752, bulldozers literalmente reviraram a terra onde o avião caiu, misturando destroços com solo e tornando a análise forense mais difícil. A justificativa oficial foi limpar a área por respeito às vítimas, mas o timing foi suspeito, acontecendo antes que investigadores independentes chegassem. O papel das caixas pretas. As caixas pretas, na verdade laranjas brilhantes para fácil localização, são talvez os alvos mais frequentes de manipulação. Elas contêm dados de voo e gravações da cabine que podem revelar exatamente o que aconteceu nos últimos momentos. Mas quem analisa as caixas pretas? Tradicionalmente, o país onde o acidente ocorreu tem esse direito. E quando esse país é o suspeito de ter causado o acidente, surgem conflitos de interesse óbvios. No voo 752, o Irã manteve as caixas pretas por meses,
recusando-se inicialmente a compartilhá-las. Quando finalmente as enviou à França para análise, havia lacunas nos dados, períodos específicos que estavam corrompidos ou danificados. Coincidentemente, essas lacunas cobriam momentos críticos. A engenharia de relatórios técnicos. Existe uma arte sutil em como relatórios técnicos podem ser redigidos para obscurecer responsabilidade sem mentir explicitamente. Linguagem passiva. Erros foram cometidos. Por quem? O míssil foi disparado. Por quem? Decisões inadequadas ocorreram. Por quem? Foco em falhas de sistema, não pessoas. Deficiências nos protocolos de comunicação. Inadequação dos sistemas de identificação. Falhas nos procedimentos de coordenação civil-militar. Tudo verdade, mas evitando nomear quem era responsável por esses sistemas. Conclusões ambíguas. Não foi possível determinar com certeza absoluta. As evidências sugerem, mas não provam. Múltiplos fatores contribuíram. Verdades técnicas que politicamente significam: não vamos responsabilizar ninguém específico. Pressão sobre investigadores independentes. Investigadores que se aproximam demais da verdade frequentemente enfrentam pressão intensa. No MH17, investigadores holandeses receberam ameaças anônimas. Testemunhas-chave desapareceram ou retrataram depoimentos. Jornalistas investigativos foram hackeados e tiveram dados roubados. Especialistas forenses enfrentaram campanhas de difamação na mídia russa. Nada disso é coincidência. É parte coordenada de esforços para desacreditar investigações que possam revelar verdades inconvenientes. O caso do relatório Almaz-Antey. A Almaz-Antey, fabricante russa dos mísseis Buk, conduziu sua própria investigação independente do MH17. Eles construíram uma simulação elaborada, até explodindo um Buk próximo a uma fuselagem de avião para testar padrões de dano. Sua conclusão? Se um Buk atingiu o avião, foi um modelo 9M38M1, versão antiga não mais usada pela Rússia, mas ainda no arsenal ucraniano. Problema: a análise balística de especialistas independentes identificou fragmentos de um modelo 9M38, o modelo padrão russo. A Almaz-Antey nunca explicou essa discrepância. Seu relatório serviu seu propósito: criar uma narrativa alternativa científica para a mídia russa promover. Não precisava convencer especialistas internacionais, apenas criar dúvida suficiente na opinião pública russa. Quando governos se tornam juízes do próprio caso. O conflito de interesse fundamental em muitos desses casos é que o suspeito investiga a si mesmo. Mesmo com observadores internacionais, o país hospedeiro controla acesso a evidências, testemunhas, dados militares. E classificações de segurança nacional podem esconder qualquer coisa embaraçosa. O legado de impunidade. Talvez o aspecto mais perturbador seja como raramente alguém realmente paga pelo abate de aviões civis. Os 3 homens condenados pelo MH17 estão livres na Rússia, nunca serão extraditados. Os militares iranianos condenados pelo voo 752 receberam penas relativamente leves. O capitão do Vincennes foi condecorado. A mensagem é clara: se você tem poder suficiente, pode reescrever a história. Relatórios podem ser alterados, evidências podem desaparecer, e a justiça é opcional. Conclusão: a verdade como primeira vítima dizem que a verdade é a primeira vítima da guerra. Mas nesses casos, a verdade é vítima da política, dos interesses nacionais, do orgulho institucional e da relutância em admitir erros catastróficos. 298 pessoas no MH17, 176 no voo 752, 290 no voo 655 da Iran Air, 38 no recente voo do Azerbaijão. Cada número representa vidas, famílias, futuros destruídos. E para essas famílias, a alteração de relatórios, as negações, as meias-verdades não são apenas abstrações políticas, são um insulto adicional à sua dor. Enquanto governos puderem reescrever história com impunidade, enquanto espaços aéreos de zonas de conflito permanecerem abertos por conveniência econômica,
Enquanto sistemas de defesa aérea puderem ser operados sem coordenação adequada com a aviação civil, mais aviões cairão. E quando caírem, podemos ter certeza de uma coisa: alguém tentará mudar a história. Relatórios serão alterados. Evidências desaparecerão. E a pergunta, quem é realmente responsável, permanecerá sem resposta completa. A questão não é se a verdade eventualmente emergirá. Muitas vezes ela emerge, mesmo que demore anos. A questão é se alguém será realmente responsabilizado quando ela emergir. E a história nos mostra que, quando se trata de estados poderosos e aviões derrubados, a resposta é quase sempre não. Porque no final, não importa quantas evidências existam, quantos especialistas concordem, quantas famílias exijam justiça, o que importa é poder. E quem tem o poder de reescrever relatórios tem o poder de escapar da responsabilidade. Essa é a verdade mais sombria de todas. Não apenas que governos às vezes derrubam aviões civis, mas que frequentemente conseguem reescrever a história depois.